da Madrugada Crunchyroll, como o bloco dos spoilers. Nosso programa vai falar de muitas coisas, mas o conteúdo geek feminino. Vamos falar de mangás, de animes, games, celebridades, K-pop, drama, tem muita coisa aqui. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Game Shark. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar desse nome das revistas de games do começo dos anos 2000 ou do conjunto de trapaças desbloqueáveis para consoles como PlayStation e Nintendo 64. Já para quem é um pouquinho mais novo, bom, a referência é outra. E aí, sejam bem-vindos ao Metagaming, o programa de esportes eletrônicos aqui da Loading. Sejam bem-vindos também à história. A TV aberta brasileira recebe pela primeira vez uma atração diária de esportes. É claro que essa comunidade super apaixonada precisava de um lugar para chamar de seu. E assim, é o combo perfeito para você assistir e se divertir, porque vai ter muita coisa ali que você vai se relacionar. Nossas redes sociais, @loading52x, para continuar acompanhando todos os detalhes, todas as novidades e também bastidores, porque os stories, meus amigos, não param. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas, e para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafogame. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br. Olá, Loaders! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não poderia estar mais feliz em inaugurar a programação deste canal Loading, que eu mal conheço e já considero pacas, não é mesmo, Fábio? Exatamente, Mari. Seja muito bem-vindo ao multiverso da Loading. Eu sou o Fábio Gomes, junto com essas mulheres maravilhosas. A gente vai falar para vocês todas as novidades da cultura pop, filmes, quadrinhos, games, tudo que você precisa saber. Mais Geek, o programa que não tarda e jamais falhará com você, meu querido Otaku. E no programa de hoje vamos falar sobre a anime da vez, Jujutsu Kaisen. Essa câmera, com você, pertinho, por quê? Estamos no ar, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Funimation TV. Esse vai ser o nosso espaço para falar sobre tudo sobre anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral. Vamos oficializar o nosso primeiro bloco da Madrugada Crunchyroll como o bloco dos spoilers. Nosso programa vai falar de muitas coisas, mas o conteúdo geek feminino. Vamos falar de mangás, de animes, games, celebridades, K-pop, drama, tem muita coisa aqui. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Game Shark. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar desse nome das revistas de games do começo dos anos 2000 ou do conjunto de trapaças desbloqueáveis para consoles como PlayStation e Nintendo 64. Já para quem é um pouquinho mais novo, bom, a referência é outra. E aí,
Sejam bem-vindos ao Meta Gaming, o programa de esportes eletrônicos aqui da Loading. Sejam bem-vindos também à História. A TV aberta brasileira recebe pela primeira vez uma atração diária de esportes. É claro que essa comunidade super apaixonada precisava de um lugar para chamar de seu. E assim, é o combo perfeito para você assistir e se divertir, porque vai ter muita coisa ali que você vai se relacionar. Nossas redes sociais, @loading52x, para continuar acompanhando todos os detalhes, todas as novidades e também bastidores, porque os stories, meus amigos, não param. E aí, galera, tá começando mais um Game Shark, o programa da Loading feito para mergulhar de cabeça no mundo dos games e falar sobre os jogos do momento. Todos os dias a gente escolhe um jogo diferente para destrinchar as novidades, os reviews, memes, bugs e mais. Nessa primeira semana, o Game Shark entrou no clima de The Game Awards e a gente já falou de 4 dos 6 indicados ao prêmio de jogo do ano de 2020. A premiação acontece hoje e vale relembrar os 6 títulos que concorrem à maior categoria da noite: The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake e Hades. Então hoje, pra gente fechar a lista de indicados ao Game of the Year, a nossa conversa será sobre um dos jogos clássicos que voltou esse ano com um remake incrível, o Final Fantasy VII, e uma das surpresas do ano, Hades. Lançado em 10 de abril desse ano, Final Fantasy VII Remake é a reconstrução do jogo icônico de 1997 de mesmo nome. A história segue os mesmos caminhos do RPG original. No game, a gente acompanha Cloud Strifer, um mercenário que trabalha para o grupo ecoterrorista chamado Avalanche. E esse grupo tem como objetivo derrubar a Shinra, uma empresa cujos ideais ameaçam a vida em Mako, planeta onde se passa o jogo. Bora dar uma conferida no trailer do game. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. You can have it for saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Arlene. Have you been a good girl? I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. My turn.
You're not real. You're Cloud. I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Hold on to that hatred. Para o remake, os produtores não queriam nem reprisar a mecânica de batalha do jogo original, nem implementar somente o sistema de batalha de jogos mais recentes da franquia. E aí, por isso, eles criaram um sistema que funciona como um mix dos dois. A batalha acontece em tempo real e não em turnos, como era no original. Você ainda tem a possibilidade de trocar para qualquer membro do seu time instantaneamente, enquanto os outros são controlados pela inteligência artificial do jogo. Seguindo uma mecânica herdada de Final Fantasy IX, os personagens podem aprender habilidades depois de passar um número de batalhas com um equipamento, o que aumenta ainda mais a sua personalização da equipe dentro do jogo. Final Fantasy VII Remake, que saiu primeiro para PlayStation 4, vendeu 3,5 milhões de cópias em apenas 3 dias após o lançamento. O jogo foi bastante elogiado pelo mundo justamente por pegar uma história consagrada e transformar em algo similar, mas completamente diferente. Apesar das críticas positivas que a gente já vai mencionar, o game foi muito comparado com o jogo original, e há quem não tenha ficado satisfeito com o resultado do remake. Mas, mesmo com todos os poréns, o jogo tem nota 87 no Metacritic e parece ter agradado muito bem o público geral que aguardava por esse lançamento desde 2015, quando foi anunciado, você lembra? O site brasileiro The Anime diz que Final Fantasy VII Remake foi do sonho à realidade e aponta como ponto positivo a dinâmica dos métodos de combate do jogo. Por outro lado, eles questionam a decisão de separar o jogo em partes, levantando um alerta para a sequência que vem aí. Eles deram 4 estrelas de 5. O GameSpot dos Estados Unidos elogiou a releitura da história original e destacou o background criado para cada um dos personagens, inclusive para os secundários. Com tanto elogio, a nota atribuída foi máxima, 10 de 10, deixando o jogo na lista de jogos essenciais do site. Agora a gente precisa falar sobre um dos pontos mais interessantes desse remake. Ele não é definitivo. Quando foi anunciado, todo mundo achou que fosse um remake sólido do jogo inteiro de 1997. Mas o que aconteceu de fato foi que os fãs receberam uma releitura de 40 horas das primeiras 7 horas de gameplay do jogo original. E a gente já sabe que vem aí uma parte 2 desse remake. Definitivamente não era o que a gente esperava, mas talvez era o que a gente precisava. Outro aspecto que era inimaginável que fosse possível de recriar, muito menos de fazer algo melhor nesse remake, é a trilha sonora. As músicas do jogo original foram escritas por Nobuo Uematsu e eram um dos aspectos mais marcantes do gameplay na época. Agora a gente pode ver que o remake conseguiu superar todas as expectativas em entregar mais uma trilha sonora marcante e muito bem produzida. Masashi Hamauzu teve a honra de liderar a composição da trilha sonora do remake. Recomendado pelo próprio Uematsu, ele teve que se reinventar e decidiu que o melhor caminho para conseguir fugir de simplesmente criar cópias da trilha sonora original era de rearranjar peças por peças, como se fossem músicas completamente novas. Dessa maneira, se você jogou o primeiro game, então com certeza você vai sentir o clima inconfundível de Final Fantasy VII no remake. Mas a equipe está de parabéns por ter encontrado o equilíbrio entre nostalgia e novidade. E já que a gente está falando de música, não tem como não citarmos um dos momentos mais icônicos do jogo, que também está presente no remake. Cloud e Aerith precisam se infiltrar na mansão de Dom Cornel, chefe do crime no Setor 6. O vilão trata mulheres como objetos e contrata as mais bem vestidas da cidade para trabalharem na sua residência. Sabendo disso, Cloud e Tifa decidem que a melhor forma de se infiltrar na casa é fazer o herói do jogo se passar por uma das mulheres que trabalham para Cornel. É então que Cloud troca sua espada por um vestido, maquiagem e passos de dança. Com a ajuda de Honeybee Inn, Cloud dança, gira, fica envergonhada e se transforma em uma drag queen. E o Final Fantasy VII Remake tem 9 opções de vestidos desbloqueáveis para Tifa, Aerith e Cloud. Dá uma olhada nesse momento fantástico.
True beauty is an expression of the heart. A thing without shame, to which notions of gender don't apply. Don't ever be afraid, Chloe. Será que Cloud se daria bem na passarela de RuPaul's Drag Race? Tell me what You a bad depraved boy I bastard. am! Yes, I am! Here I come, baby! Raja O'Hara, Shantae Eustace. Final Fantasy VII Remake é recheado de pequenas escolhas que podem alterar os rumos da sua experiência durante a aventura. Uma das escolhas de maior repercussão chamou a atenção por aparentemente ser uma decisão simples, mas que destrava dois rumos diferentes e curiosos no jogo. No capítulo 16, nossos heróis precisam chegar ao topo da Torre Shinra, e o jogador pode escolher se o grupo subirá aos 60 andares de escada ou de elevador. A escolha de pegar o elevador pode parecer mais conveniente, mas força o grupo a enfrentar batalhas adicionais com as tropas Shinra nos andares superiores. O elevador também destrava diálogos um pouco mais sombrios para Tifa, olha aí. Going up. Doors closing. Wonder if it'll stop again. People ought to try using the damn stairs sometime. If it happens again, we'll deal with it like before. We got this. That didn't take long, did it? 20th floor. Doors open. Já as escadas destravam um dos momentos mais engraçados entre os personagens, além de ser a opção mais segura. Não existem batalhas no caminho, já que os degraus são o seu maior inimigo. Ao longo da subida, os personagens se cansam e andam mais devagar, enquanto refletem com humor sobre a jornada extra que escolheram enfrentar. A interação dos personagens durante a subida sugere laços mais fortes entre o grupo, deixando o clima do jogo leve. Confere aí um trechinho. Wonder what it's like up there. More security and restrictions. It's not gonna get any easier. We're gonna be exhausted by the time we finally get to the top. As long as you pace yourself, you'll be fine. Maybe we should take a quick break. Come on, Barrett. Apesar de ser um remake, o jogo se propõe a criar uma nova história a partir de um conceito antigo. E com certeza dá para afirmar que, mesmo com os desafios de recriar um game tão amado, o relançamento da Square Enix conseguiu honrar o título original. A segunda parte de Final Fantasy VII está em desenvolvimento e ainda não possui uma data de lançamento definida. Além de concorrer à categoria de melhor jogo do ano, o game também foi indicado a melhor direção de jogo, melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor trilha sonora e melhor RPG. E apesar dos fãs já estarem aguardando uma sequência para Final Fantasy VII Remake, o próximo jogo da franquia a ser lançado deve ser o novo título da série principal. Final Fantasy XVI será exclusivo temporário do PlayStation 5 e deve chegar ao console da Sony ainda em 2021. O título traz de volta para a série a ambientação medieval que foi característica da franquia nos primeiros jogos e uma ruptura com os mais recentes, que trouxeram enredos passados em tempos modernos. Na direção do game está Naoki Yoshida, responsável por resgatar o MMORPG Final Fantasy XIV depois de um lançamento conturbado, por assim dizer. Final Fantasy XVI se passará na terra chamada Valistia, um lugar de montanhas colossais e cristais cintilantes com poderes especiais que motivam guerras nesse mundo. A gente vai conferir o trailer de anúncio desse novo jogo, que inclusive pode dar pistas do que a gente pode esperar dos gráficos do futuro Final Fantasy VII Remake Parte 2. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. How do we even know the girl will be among us? Our kind do not question orders, we follow them. Sergeant, let's summon their icon. Icon? That thing's a bloody mountain.
Our foe will not relinquish their mother crystal easily. This will be a bitter fight. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will be expecting us. I am Joshua's shield. I'm sworn to protect him. What do you mean you refuse? Did you not pledge your sword to our cause? What does it matter? It was the Dalmex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. So, I sent in the Dragoons. Imperial Vipers. Do they really mean to invade us? It's the Archduke's son. The Phoenix. Joshua! Stop this! Second icon of fire. But that's impossible. The legacy of the crystals. Has shaped our history. I'll kill you. If it's the last thing I do. E aí, Final Fantasy VII Remake merece o prêmio de The Game of the Year? Comenta nas nossas redes sociais com a hashtag GameShark. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre um dos jogos indies mais amados de 2020. O Game Shark tá de volta e a gente já vai começar esse segundo bloco de uma maneira muito especial. Bora acompanhar o quadro do Mais Geek de hoje. O que será que o Jeff preparou pra gente dessa vez? E aí, Brunilhas, fala Game Shark. Hoje a gente... Pessoal do Mais Geek aqui, né? Óbvio, eu e o Maxon. Inclusive, antes do pesadelo aqui, sempre bom lembrar. Hoje a gente vai falar de um jogo retrô que acho que nunca deixou de estar na moda, mas esse ano mais talvez. Mais do que nunca. Que acho que vale muito a pena a gente falar aqui, porque acho que foi um dos primeiros JRPGs aí a conquistar o Ocidente de uma maneira avassaladora. Provavelmente, assim, provavelmente não, dá pra colocar, né? Dá pra afirmar, sim, Final Fantasy VII. Final Fantasy, eles sempre roubam a palavra, velho. Como é que pode fazer isso? Final Fantasy VII, esse. Agora eu falo, agora eu posso falar. É o momento, né? Todo mundo falando, todo mundo jogou. Na verdade, assim, muitas pessoas chegaram ao clássico por conta da nova versão, que eu acho sempre um caminho... Nova versão essa que demorou muito tempo pra chegar, né? Foi, na verdade, era esperada desde aquela tech demo de PS3. Mas né, que não era uma nova versão ainda. Era só vamos fazer um vídeo bonitinho pra deixar os fãs meio malucos da coisa? E foi o suficiente. Aí só se falou disso. Claro que foi. E aí chegou o momento, e aí a gente tá aqui pra justamente resgatar um dos momentos mais áureos desse gênero, do gênero dos RPG japoneses nos Exatamente. Videogames. Antes de começar, eu queria perguntar um negócio pra você. Acho que muita gente pode ter isso na cabeça também. E os outros 6? Foi uma grande dúvida na época. Muitas pessoas hoje em dia
que talvez, né, não faça o menor sentido. Sim. Mas veio o 7, mas na época, no Ocidente, só tinha sido lançado 3. Na verdade, o Final Fantasy 7 seria o 4. Sim, exatamente. Porque, afinal de contas... Fora a bagunça, né? O Final Fantasy 1 foi lançado, porém o 2 e o 3 não, no Nintendinho. O Final Fantasy 4 veio como Final Fantasy 2 e o Final Fantasy 3 veio com... O 6 veio como Final Fantasy 3. O 6 veio com 3. Os mais complexos, um tanto cabeludos, assim, tipo o 5, o 3, eles foram deixados de lado. Não foram lançados. Sim, sim. E o 7 veio pra dar uma sacramentada. E aí, logo depois do sucesso, veio os relançamentos com Origins, o Anthology no PlayStation 1, que trouxe... no Play 1, que veio o 1 e o 2, né? E localizou os jogos, né? O Final Fantasy 5, o Final Fantasy 4, 5, junto com o Chrono Trigger, inclusive. Devo falar que nessa indústria vital do jornalismo de games, Final Fantasy 1 e 2, o Anthology, que saiu pra Play 1, foi um dos meus primeiros trabalhos remunerados pra revista. Foi uma dor de cabeça, assim, tremenda, que eram dois jogos enormes pra terminar em uma semana e entregar texto de detonado, lembra? Eu não diria que era enorme, cara, Jeff. São jogos difíceis. Era enorme. Num cartuchinho de NES ali... mas veio no disco do PlayStation. Mas é o mesmo jogo? Porra. Tinha uns loadings bizarros. Tinha umas CGs. É verdade, tinha umas CGs. Mas o jogo era grande, eu lembro que o jogo era grande. Eles tentaram passar o traço de Yoshitaka pro 3D, ficou um troço meio bizarro, né? Mas foi assim, foi válido. E por falar em traço, eu comentei a CG também, a gente tem aí o Final Fantasy VII introduzindo aí também as CGs, né? Por causa do disco, talvez? Sem dúvida, esse lance de mudar de cartucho pra CD... Não só foi uma mudança de mídia, como foi uma mudança de vida, porque a Squaresoft até então vinha numa parceria de muito tempo com a Nintendo e rolou um rompimento aí que quando... O rompimento foi tão brabo que quando o Cloud apareceu no Smash Bros, foi assim, nossa, será que eles fizeram as pazes? Nossa, lá atrás, né? Será que, porque até então Final Fantasy era um negócio do Super Nintendo, Nintendinho, não era Nintendo. E aí foi lançado no PlayStation e mudou tudo. E aí, falando da parte técnica da coisa... Vários CDs, no caso 3, com aquelas CGs, saltavam os olhos, polígonos no lugar dos... Polígonos no lugar dos spritezinhos, sim. E todo mundo... É aquela época, né, que todo mundo achava que sprite já estava datado, era feio e o polígono era lindo. Mas o polígono foi lindo até quando? Um ano depois. Já era feio depois. Eu não curto muito isso de envelhecer o mal, pra ser muito honesto. A gente sempre tem que tentar pensar na época. Eu prefiro sim, mas envelhecer o mal, ué. Bom, de qualquer forma, assim, tem os personagens lá naquele gráfico que muda na batalha, mas ele segue, assim, mais ou menos o que tinha sido construído no 6 com relação a... O 6 já tinha mudado um pouco o lance de medievalismo, né? Que era aquela coisa muito fantasia medieval. O 6 apresentou uns mechas, apresentou um Magitech, apresentou um mundo de máquinas... Steampunk. Isso, sim. Eu tava tentando lembrar o nome. O 7, ele é um tanto mais realista, até porque o começo, com esse lance de megacorporações da Shinra, que tá acabando com o planeta, né? Sim. Com o lance do live stream e tal, e aí tem um grupo ecoterrorista que já começa explodindo dos reatores. É verdade. Isso aí é um tanto mais próximo da nossa realidade do que castelos e feudos e reis e dragões, etc e tal. Não que não tenha nesse jogo, porém... Que tem, né? Só que é diferente. O Bahamut tá lá, a Behemoth tá lá, mas... É um tanto diferente do medievalismo lá do Sakaguchi, que ele ficou meio como produtor, né? Já no Por exemplo, agora você tem equipamentos, né? Tipo uma moto, uma máquina. Você tem a espadona do Cloud, a espadona de metal do Cloud. O vilão também é diferente, imagino. O Sephiroth é um tanto complexo. Imagina assim, eu gostaria de saber na cabeça de quem só jogou o remake, qual que é a percepção do Sephiroth, né? Que já é um negócio diferente por si só. Que ele só, assim, a apresentação dele acontece mais pra frente no jogo original. Sim. Porém, ele se tornou tão popular que eles tiveram que aumentar muito a participação dele no novo jogo. Já é uma diferença grande. Tem um lance assim, por exemplo, eu fui jogar Final Fantasy VII original, né, o classicão, depois dele ter saído, bem depois dele ter saído, inclusive, experimentei Chrono, experimentei, sei lá, Chrono Trigger, Chrono Cross. Mario RPG? Não. Pra mim era a tríade, era Chrono, Mario RPG, Final Fantasy VI, 3, era a tríade do poder. E aí eu tava acostumado com o jeito de batalha, de turno, entra, bate e tal, e apanhar também, né, você dá um, leva um, né. Sim, apesar de ser Active Time Battle, né, você... No Final Fantasy VII, quando eu fui nessa de apanhar, dá um, bate um, dá... Eu meio que morri, cara, no começo do jogo. Eu falei, mas nunca aconteceu comigo isso, meu. Tem um lance ali... É difícil o jogo, não sei. Final Fantasy ele é difícil, assim. Eu diria que não tanto quanto, por exemplo, no Final Fantasy IV, que eu acho cabeludo, no Final Fantasy III, que tem o lance dos jobs personalizáveis, mas quando você sai de Midgar, que você tem um world map pra explorar, que você tem acesso a uma batalha muito difícil com uma cobra gigante, já dá um baque, assim, do tipo, opa, não posso explorar. Na verdade, tipo, isso nem foi mostrado
no jogo novo por enquanto. Mas é uma característica recorrente de Final Fantasy, esse world map que a gente explora com uma airship, ou a pé, ou seja lá como for. São vários tipos de porque foi Final Fantasy que eu aprendi a eficiência de aquele botão de defender lá. Porque eu não defendia, eu simplesmente passava o jogo sem defender. E aí eu descobri que às vezes tem que defender, né? Não sei. O Active Time é mais um lance de barra, de você esperar. Você inclusive pode escolher uma forma mais ativa, mais passiva do combate, que eles conseguiram traduzir muito bem nesse combate mais action do jogo novo, que dá pra você fazer um negócio que você para, você analisa, você escolhe uma opção, e aí tem uma movimentação mínima, dá pra você mexer. Eu acho que eles fizeram uma transição muito feliz entre a batalha mais convencional lá de trás e essa nova. E falar de Final Fantasy VII é falar de Tetsuya Nomura, certo? Sim, senhor. Eu acho que foi quando ele se destacou. Hoje em dia ele é um nome muito recorrente, até para pessoas que não estão assim, muito assiduamente acompanhando o videogame. O Tetsuya Nomura é um nome muito famoso. Ele é um dos caras mais populares. E foi ele o primeiro é um cara jogo... que a gente tem que direcionar nosso ódio em alguns momentos ou não? Cara, eu sou do time que gosto muito dele. Você gosta muito na visão geral das coisas. E ele, assim, o Final Fantasy VII foi o primeiro jogo que ele fez o design dos personagens principais. Certo. Até então, no 5 e no 6, ele fez cenário de batalha, uns monstros e tal. E aí ele criou Cloud, Tifa, Sephiroth, Aerith, personagens muito icônicos, não só do RPG japonês, mas dos videogames. Né? Mas ele não tá sozinho, né? Ele segue aí, não só ele, mas um time de astros, né? Um time de personalidades dentro do universo de JRPGs. Eu ia falar de RPG japonês, mas é a mesma coisa. Inclusive, vários deles ainda na Square hoje, ainda trabalhando com Final Fantasy VII. E o Sakaguchi, que é o grande criador da coisa toda. O cara que queria terminar a carreira fazendo o último jogo da vida dele e criou uma série. Exatamente. Deve estar surfando no Havaí uma hora dessa. Duvido. Você acha que não? Acho que não. Eu tenho certeza que sim. Ele é viciadão em trampo, de qualquer forma, assim, ele era o produtor, ele era diretor até o 5. E o Kitase, que é um grande nome, que continua sendo um grande nome de Final Fantasy, ele assumiu como diretor, que ele já tinha feito o 6, que foi um baita sucesso. No Uematsu, inclusive, foi o primeiro contato dele com uma tecnologia nova para se elaborar música, né? Não era uma coisa mais tipo Tune Mid e tal. E você tinha pedido orquestra. Você tinha pedido pra te lembrar do caso do Shigeno Ojima, né? Que é o roteirista. Esse roteirista que ele é um cara complexo. Ele continua no jogo novo, ele é meio parceirão do Nomura. Ele é um dos grandes responsáveis por muita coisa ser complicada de ser. Entendi. Ele tem essa visão tanto complexa das coisas e eu particularmente curto. Entendi. Tipo, eu sou fã de Kingdom Hearts, então né, quem sou eu pra falar? Então é isso. Final Fantasy VII, original. Sim. Pra você experimentar, lembrar ou conhecer as origens da onde... por que ele ganhou um remake, que é o remake que ele ganhou esse ano, né? Porque é tão bom assim, é bom dizer que ele tem uma versão com várias melhorias e várias acessibilidades verdade, né? O jogo, em todas as plataformas. Um updatezinho. Enfim, tem aí o retrô, o clássico e o novo pra você experimentar e tirar suas próprias conclusões. Exatamente. A gente vai ficando por aqui, de volta pra Bruna e o Game Shark. Valeu, Bruna. E agora saímos das terras devastadas e modernas de Final Fantasy VII Remake para irmos ao submundo da mitologia grega. Desembarcamos no nosso último game indicado ao jogo do ano no TGA. Conheça o maravilhoso Hades. Zagreu é um príncipe do submundo que não suporta mais a atitude evasiva de seu pai, Hades, que nada mais é do que o rei do inferno grego. O jovem deus resolve então partir em uma jornada de autodescoberta e negação de suas origens para fugir dos domínios do pai. A história é o ponto de partida de Hades, jogo da Supergiant Games que representa os indies na principal categoria no TGA 2020. A gente vai dar uma conferida no trailer desse jogo, que inclusive conta com uma animação muito bem feita. Confere aí. Zeus, of course. All right, one more time. Stupid boy, you shall never reach the surface. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. The Olympians shall make powerful allies. You can turn back, or I can send you home the painful way. What'll it be?
I'll have to go with the painful way. That was for last time. No gameplay, que mistura o gênero de roguelike com ação, você controla Zagrel tentando escapar do inferno em uma aventura focada em combates. Seu objetivo é derrotar tudo que é posto à sua frente rumo à superfície e ao Olimpo. Boa sorte nessa aventura, porque não vai ser nada fácil. Como é de costume dos roguelikes, morrer em Hades significa voltar ao ponto de partida do submundo. A Supergiant apostou em uma narrativa mais complexa para diferenciar o jogo de outros do gênero, e por isso Hades ganhou o apelido de Godlike. Ah, agora eu entendi! O jogo é dividido em câmaras, que compõem as diferentes seções do submundo. Além de inimigos comuns, você também vai encontrar chefões bastante desafiadores ao longo do caminho. Para lutar, Zagrel pode desbloquear um punhado de armas, o que inclui uma espada, uma lança, escudo, arco e flecha e mais. Cada artefato possui habilidades diferentes, que podem ser determinantes na sua progressão durante cada jogatina. Muitos dos deuses do Olimpo resolvem ajudar Zagrel na sua jornada. Os seres da mitologia emprestam dádivas ao personagem, que alteram habilidades do protagonista. Enquanto Zeus provê ataques elétricos capazes de envolver diversos oponentes, Afrodite empresta ao rapaz o poder de enfraquecer inimigos, enquanto Poseidon dá movimentos aquáticos. E estes são só alguns exemplos de poderes, porque tem muitos outros. E eles são separados por nível de raridade. Só que todos esses poderes são resetados quando você morre e começa outra run. Aliás, as runs nada mais são do que as jogatinas contínuas em que você tenta chegar até o final do game. E aí tem outros detalhes importantes que tornam cada run em Hades única. Os encontros com os deuses do Olimpo não seguem uma sequência fixa, e o mesmo acontece com as recompensas de cada câmara. Pode ser que em uma run você consiga desbloquear todos os poderes que você queria, e pode ser que em outra você não tenha tanta sorte de encontrar os deuses certos. Mas todas essas mecânicas também exigem um pouco de estratégia, já que algumas câmeras dão duas opções de caminho que oferecem recompensas distintas. E aí cabe a você decidir o que pretende priorizar em cada run. Entre as recompensas estão itens que podem fortalecer o personagem e melhorar as câmaras de maneira permanente. Com eles você pode desbloquear novas vantagens dentro da casa de Hades. As chaves desbloqueiam novas armas, enquanto a escuridão aprimora o protagonista. Já o Néctar pode ser usado para presentear NPCs e, consequentemente, melhorar o seu relacionamento com cada um deles. A cada morte em Hades, o jogador não só volta ao início da jornada, como também tem a chance de conhecer mais da história e da criação de Zagrel por meio de conversas com NPCs e outros deuses. E para motivar os jogadores a explorarem mais da narrativa, a Supergiant incluiu em Hades o chamado modo Deus. A opção pode ser ativada a qualquer momento no menu e faz Zagrel ganhar mais resistência a dano a cada morte. O efeito é cumulativo e não deixa o jogo instantaneamente mais fácil não, mas com certeza vai ajudá-lo se você estiver tendo muitas dificuldades no modo normal. Agora dá uma olhada em uma das lutas do jogo. O título dos criadores de Bastion e Transistor já vendeu 1 milhão de cópias e chega ao TGA rodeado de elogios da crítica especializada. O site brasileiro Start, do UOL, comparou o roguelike a títulos que definiram seus respectivos gêneros, como Super Mario Bros. Para jogos de plataforma e Street Fighter 2 para jogos de luta. A review ainda destaca a trilha sonora do game, que pode até ser considerada como um personagem da aventura. O site norte-americano GameSpot deu nota 10 a Hades, elogiando a forma como a história e a jogabilidade se entrelaçam. O site também destacou o combate preciso e em camadas, que tornam a fuga do submundo uma jornada envolvente e motivante.
Por outro lado, a review aponta que a história pode ser lenta em alguns momentos, mas até aí a gente perdoa, né? Hades tem nota 92 no Metacritic, com todas as reviews positivas da mídia especializada. Uma versão para PlayStation 4 e para a família Xbox está confirmada para chegar em breve. Hades está disponível em 10 idiomas diferentes, como inglês, francês, italiano, alemão, coreano, russo e português do Brasil. A dublagem está restrita ao idioma original, o inglês, mas todo o texto do jogo está localizado para línguas disponíveis. Enquanto a média da duração da gameplay tem mais ou menos 15 horas, Hades já provou que, se depender do público, o jogo não acaba quando a história termina. Muito da história do jogo de fato termina quando você chega no final do game, porém, é muito mais provável que ainda existam vários itens para serem coletados e poderes para serem liberados. Além disso, todas as armas do nosso querido Zagreu podem ser evoluídas, então o jogo não para de te instigar mesmo depois do suposto final. Take this! Thank you. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre as corajosas speedruns que a galera tá fazendo por Hades. Fica com a gente! Podemos confiar o futuro da humanidade ao governo? O Game Shark está de volta para continuar a nossa jornada pelo submundo de Hades. Outra coisa que tem mantido os jogadores do game ativos é uma comunidade gigantesca que não poderiam perder a oportunidade nesse roguelike, as speedruns. Uma speedrun nada mais é quando você tenta zerar o jogo no menor tempo possível e tudo é contabilizado em sites e fóruns na internet, se você compartilhar a sua jogatina, é claro. Só pra gente ter uma noção, o atual recordista mundial de Hades completou a fuga do inferno em menos de 6 minutos, eu tô chocada, olha aí um pedacinho. In the name of Hades. Something else. We'll have to catch up some other time, Learning, as I'm in a bit of a rush. Para os admiradores da arte do jogo, a Supergiant Games criou uma loja oficial com itens inspirados em Hades. Os produtos incluem camisas, pôsteres e a trilha sonora do jogo em vinil. E aliás, as músicas do game fizeram tanto sucesso que a própria Supergiant resolveu vender cópias físicas, em CD e em vinil, da obra composta por Darren Korb. O diretor musical trabalhou nas trilhas de outros jogos da Supergiant, como Bastion, Pyre e Transistor, e aí voltou para o novo sucesso da desenvolvedora. O compilado físico com as músicas feitas contará ainda com faixas de títulos mais antigos da empresa, que também passaram pelas mãos de Korb, se tornando um item de celebração à equipe de som que se dedicou a uma única desenvolvedora e seus jogos.
E um fato curioso é que a produtora do game publicou a trilha sonora em quase todas as plataformas. No YouTube, um vídeo de 2 horas e 29 minutos, que contém todas as músicas do jogo, atingiu quase 400 mil visualizações desde seu lançamento em setembro desse ano. Para Hades, a equipe veterana ainda contou com um trunfo para elevar o nível. O produtor Austin Wintory se uniu a Darren Korb. Austin foi o responsável pelos arranjos em Hades e já tem o trabalho reconhecido por outro game cuja trilha sonora fala por si só, o indie Journey. O desenvolvimento da trilha de Hades também conta com uma vocalista veterana na Supergiant, que já emprestou a voz para outros títulos da empresa. Ashley Lynn Barrett canta nas trilhas sonoras de Bastion, Pyre e Transistor, e voltou para Hades em sua melhor forma. É dela a voz em Good Riddance, uma das músicas mais marcantes da trilha sonora. A cantora recentemente se disse emocionada ao ver um vídeo em que uma criança a acompanha cantando a faixa do jogo. Prepara os níveis de fofômetro para ver esse momento. E aí, esse jogo merece ou não merece o prêmio de melhor trilha sonora no TGA? Compartilhe sua opinião com a gente usando a hashtag GameShark. E devido ao tamanho sucesso das composições de Darren Korb para Hades, a Supergiant publicou uma videoaula, chefiada pelo próprio cara, de uma das principais músicas do jogo. E esse vídeo já passou das 220 mil visualizações no YouTube. Vamos dar uma olhadinha então no compositor dessa trilha sonora fantástica, tocando e cantando um pouco de Good Riddance. I'll play the intro and then I'll start singing through it. Farewell to all the earthly remains, no burdens, no further debts to be paid. Here's where it changes. Atlas can rest his weary. Eu não manjo tocar violão, mas se você quiser aprender a música, a produtora deixou o vídeo no canal do YouTube deles, em que você pode acompanhar a aula na íntegra. Fica a dica. Wow, thank you, Charon. Sorry. E se você, assim como eu, gostou de Hades, então a gente vai ter que esperar um pouco mais para uma sequência ou até mesmo por um novo título da Supergiant Games. E que bom, porque eu ainda não consegui zerar o jogo. A equipe do estúdio realizou uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, onde revelou que deve dar uma pausa nos trabalhos após o lançamento de mais algumas correções em Hades. A desenvolvedora passou 21 meses melhorando a versão de acesso antecipado do game,
o que, segundo o diretor Greg Kassav, vai demandar que a equipe recarregue as baterias. Hades foi lançado para PC em acesso antecipado em 6 de dezembro de 2018, quase 2 anos antes de chegar oficialmente na versão final, no dia 17 de setembro de 2020. E o game também está disponível para Nintendo Switch. O jogo recebeu nesse período mais de 50 atualizações de correção e inclusão de conteúdo, trabalho que valeu a pena e que com certeza coloca o jogo como um dos fortes candidatos ao maior prêmio do TGA. O site norte-americano Kotaku publicou uma matéria em que narra a preocupação da desenvolvedora de Hades de não provocar nenhum crunch com os devs de forma alguma. A cultura comum de colocar desenvolvedores para trabalhar além das horas de trabalho previstas é uma prática tida como comum entre os grandes estúdios de jogos. Entre os casos mais recentes e polêmicos estão a Naughty Dog com The Last of Us Part 2, a CD Projekt Red com Cyberpunk 2077 e a Rockstar com Red Dead Redemption 2. Na Supergiant Games, o tempo de trabalho não é estipulado, de acordo com a reportagem do Kotaku. Só para vocês terem uma ideia, o estúdio trabalha com regime de tempo livre e ilimitado. E além do período de férias, os funcionários também são obrigados a tirarem pelo menos 20 dias de folga durante o ano. Um exemplo para as desenvolvedoras da indústria. Bom, com o ritmo certo de trabalho dentro da Supergiant, acho que pode demorar até a gente ver um novo jogo da empresa, o que não é essencialmente ruim. Se você jogou Hades e curtiu o jogo, você pode aproveitar os outros títulos do estúdio. Além do RPG Bastion, que tem um gameplay que lembra um pouco o combate de Hades, a desenvolvedora também lançou em 2014 o game Transistor. O enredo segue a história da protagonista Red, uma cantora que tem sua voz roubada e parte para uma jornada para recuperar aquilo que te fez famosa na cidade de Cloud Bank. Bora conferir o trailer desse jogo. I always thought it's hard to make new friends, but making enemies, I guess that's easy. We got 4 problems. We saw their faces. We know their names. Know what they're capable of. They'll find us again. They'll find you and finish the job. Unless you find them first. You always have a plan. And now, you have something more. Mas agora eu quero saber em qual jogo do TGA meus colegas aqui da Load estão apostando suas fichas. O nosso repórter Gabriel Benzi percorreu os corredores aqui do prédio para recolher as apostas da galera. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Benz, eu tô aqui numa aventura mais uma vez. Nos últimos 2 dias a gente veio entrevistar a galera
e eles não gostaram e falaram pra não fazer mais, que tá fazendo muito barulho. Mas mesmo assim, é hoje a premiação do The Game Awards. O jogo do ano é escolhido hoje, então eu não vou perder essa oportunidade e eu vou achar mais pessoas pra entrevistar, não importa como. Então, vamos comigo mais uma vez pra descobrir quem essa galera acha que vai ganhar o prêmio de melhor jogo do ano. Vamos. Oi, tudo bem? Oi, tudo? E você? Tô bem também. Olha, gente, estamos aqui com ela, Jéssica Pinheiro, mais uma repórter, jornalista aqui, incrível da Loading, e eu já vou direto ao ponto. Quem você acha que vai ganhar o prêmio de melhor jogo do ano do The Game Awards? Com certeza vai ser o Hades, né? É o melhor, um dos melhores jogos desse ano. Surpreendeu muitas pessoas aí. Ele meio que inovou o gênero roguelike. É muito gostoso de jogar. Todos os personagens são lindos. Inclusive, eu tenho aqui um PowerPoint para te mostrar sobre o Hades. Olha, vem cá. Não, tá bom já. Não, tá bom. Acho que tá bom. Então, gente, agora, só pra fechar um VT aqui, eu preciso de alguém pra falar de Ghost of Tsushima. Só pra falar assim, o negócio, sabe, você pode falar... Não, você... Fala aqui rapidinho. Ai, desculpa. Gente, eu preciso de alguém pra falar, Fábio, você. Preciso falar de Ghost of Tsushima. Você acha que vai ganhar o melhor jogo do ano? O quem? Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é confirmado um jogo. Ele é um jogo deste ano. Ele é bom pra estar jogo do ano? Há discussões, mas ele é muito bonito, tem boas batalhas, é interessante, dá pra tirar umas fotos bacanas no PlayStation 4. Então, isso é bacana. Mas jogo do ano? Eu vou... Fábio? Olá. Tudo bem com você? Tudo bom. Estamos aqui com ele, o nosso manda-chuva, o Prandas, o nosso editor-chefe aqui da redação da Loading de Cultura Pop Ocidental. E eu quero já soltar a pergunta pra ele, que é um expert no assunto. Quem você acha que vai levar o prêmio de melhor jogo do ano do The Game Awards? De verdade ou no meu coração? Os dois. De verdade, Last of Us Part 2 vai levar. No meu coração, já tá definido, é Final Fantasy VII Remake. Um jogo maravilhoso, ó. Trilha sonora show de top. Um jogo lindo, sistema de combate também muito legal. E é uma reinvenção muito curiosa, muito interessante, muito engenhosa de um clássico, né? Geral, assim, dos RPGs, do clássico dos anos 90, um jogo que mudou muita coisa na indústria, né? E eu acho que o remake, ele atende muitas expectativas de muitas pessoas, mas não deixa também de trazer novidades relevantes, seja na jogabilidade quanto na parte da história. Então acho aí que é um forte concorrente. Muito obrigado, chefe. Para fechar minha participação nesse especial do The Game Awards, a gente já conversou com vários jornalistas, vários especialistas aqui da Loading, e por isso eu quero deixar também o meu humilde mesmo, palpite para quem vai ganhar o melhor jogo do ano no The Game Awards. Eu realmente acho que o The Last of Us Part 2 vai ganhar um baita jogo, realmente. Mas quem eu queria mesmo que levasse era o Hades. É o meu jogo favorito desse ano. Eu realmente gostei muito de tudo que ele trouxe de novidade para o cenário dos games. E com essa nota, eu encerro a minha participação essa semana e volto com você, Bruna, porque agora acabou meu horário e eu vou jogar meu joguinho favorito. E o nosso especial do The Game Awards 2020 fica por aqui. Espero que vocês curtam a premiação e para quem quiser acompanhar as minhas reações ao vivo, é só me seguir no Twitter, procura lá por Bruna Penilhas. Aproveita e não deixa de seguir a Load nas redes sociais, beleza? Amanhã eu tô de volta para falar de um jogão que a gente tá esperando por muito tempo, Cyberpunk 2077. Agora vocês ficam com mais geek. Beijos, até mais.
não é mesmo, Fábio? Exatamente, Mari. Seja muito bem-vindo ao multiverso da Loading. Eu sou o Fábio Gomes, junto com essas mulheres maravilhosas. A gente vai falar para vocês todas as novidades da cultura pop, filmes, quadrinhos, games, tudo que você precisa saber. Mais Geek, o programa que não tarda e jamais falhará com você, meu querido otaku. E no programa de hoje vamos falar sobre o anime da vez, Jujutsu Kaisen. Essa câmera, com você, pertinho, por quê? Estamos no ar, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Funimation TV. Esse vai ser o nosso espaço para falar sobre tudo sobre anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral. Vamos oficializar o nosso primeiro bloco da madrugada Crunchyroll como o bloco dos spoilers. Nosso programa vai falar de muitas coisas, mais no conteúdo geek feminino. Vamos falar de mangás, de animes, games, celebridades, K-pop, drama, tem muita coisa aqui. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Game Shark. Pra quem é um pouco mais velho, vai lembrar desse nome das revistas de games do começo dos anos 2000 ou do conjunto de trapaças desbloqueáveis para consoles como PlayStation e Nintendo 64. Já pra quem é um pouquinho mais novo, bom, a referência é outra. E aí, sejam bem-vindos ao Metagaming, o programa de esportes eletrônicos aqui da Loading. Sejam bem-vindos também à história. A TV aberta brasileira recebe pela primeira vez uma atração diária de esportes. É claro que essa comunidade super apaixonada precisava de um lugar para chamar de seu. E assim, é o combo perfeito para você assistir e se divertir, porque vai ter muita coisa ali que você vai se relacionar. Nossas redes sociais, @loading52x para continuar acompanhando todos os detalhes, todas as novidades e também bastidores, porque os stories, meus amigos, não param. Começando mais Geek, o programa que não tarda e jamais falhará com você, meu querido otaku. E no programa de hoje vamos falar sobre o anime da vez, Jujutsu Kaisen. E o que é mais difícil pra você, ser o herói ou o vilão? E 8 anos depois, Bleach retorna com uma nova animação pra 2021. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mais animes pra você. E hoje começando com Jujutsu Kaisen. Esse que tá prometendo ser o anime da temporada, né? O anime queridinho. nojento, de comidas exóticas. Gente, vamos falar a verdade, né? Ele podia ter feito qualquer coisa com aquele dele, foi comer. Nossa, eu não diria que é uma comida, né? Um dedo. Pode iguaria. ser também, né? É uma iguaria. Dedo de demônio? Olha, pelo menos era crocante. Podia ser molinho. Nossa. Credo. Aí, ó. Dedo seco. Ai, gente. É crocante, você morde essa... Mas muito bem, um anime aí da vez que fala sobre demônios e pessoas que combatem esses demônios sem a gente saber, sem a gente ter a mínima noção. Exato, e ainda estudam num colégio, né? Colégio técnico. Colégio de feiticeiros. técnico. Estudam no colégio técnico de feiticeiros, né? Daí o nome. Mas essa premissa de demônios que na série são chamados de maldições. As maldições, todo o pensamento... negativo das pessoas assume a forma de um demônio, de uma maldição, de um bicho, sabe? Sim. E aí esses bichos, essas maldições acabam que assolam a vida de algumas pessoas. Ninguém consegue ver, óbvio,
menos a galera que estuda a feitiçaria para poder enxergar e poder combater essas maldições com maldições, né? Com a própria